Que Deus, nosso Pai, e o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós aqui presentes. Agradecidos estamos a Deus e a Jesus pelas bênçãos de estudar a doutrina espírita, que nos fornece elementos para compreendermos melhor quem somos, de onde viemos, qual o sentido da vida, que nos oferece não apenas um conforto de raciocínio, mas a certeza da continuidade da vida. Agradecidos estamos por estarmos nesta noite, nesta casa de acolhimento, de oração, de fraternidade, para juntos refletirmos sobre o tema desta noite, que é ressurreição e reencarnação. Emmanuel afirma que a expressão melhor te é entrar na vida, Mateus capítulo 18, versículo 8, representa a solução fundamental, que o Senhor Jesus se referia à existência contínua, à vida de sempre, do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Infelizmente, há quem escolhe caminhos equivocados, dificultando a sua evolução, aumentando as dores, os sofrimentos, as angústias, as aflições para si e para os outros. Getúlio Vargas, em 1954, retorna ao plano espiritual pelas portas do suicídio. Ele foi presidente do Brasil por quase 20 anos. No primeiro período, por 15 anos seguidos. No segundo período, por 3 anos e meio. Ele sofreu 14 anos após o suicídio, até ser recolhido e levado para o Hospital de Recuperação e Tratamento, onde lá tinha entre os mentores aquele que, quando encarnado, tinha sido um grande escritor e diplomata, Eça de Queiroz. Vargas não se lembrava de nada do que havia feito a si mesmo. E muitas vezes, nos corredores do hospital, ele perguntava a Eça de Queiroz: mas do que eu morri mesmo? Eu não lembro de ter ficado doente. Foi preciso um longo tratamento para que ele recordasse que entre a renúncia, a perda do cargo, ele escolheu. Ele optou pelo suicídio. Depois de um longo tratamento, de passado algum tempo, ele viu que tinha feito muitas promessas sérias, mas que, partindo pelo suicídio, constituiu desta forma o fracasso para a sua alma. Na questão 946 de O Livro dos Espíritos, a respeito daqueles cujo fim é fugir pelas portas do suicídio, os benfeitores amigos dizem: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. E finalizam dizendo: felizes daqueles que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Getúlio Vargas, através de um tiro no peito, bloqueou de uma maneira tão intensa a sua consciência, que a sua alma, entendida do mal que havia feito a si mesmo, fez questão de esquecer
inclusive, que também tinha feito promessa à sua filha. Ela que tinha uma ligação com ele de outra existência. E dias antes, sentindo que no íntimo, que algo nele já tinha sido decidido, vai até ele e diz: meu pai, o senhor não vai fazer nenhuma bobagem, não é mesmo? E ele responde: não se preocupe, eu não vou fazer nenhuma bobagem. Mas declara, na antevéspera, dizendo: só morto sairei do palácio do catete. E foi exatamente o que aconteceu. Entretanto, 14 anos depois, no mundo espiritual, ele lamentou profundamente por não ter modificado a sua vida. Quantos não lamentaram? Quantos nesse momento não estão lamentando por não terem modificado as suas vidas enquanto estavam no mundo físico? A reencarnação nos traz essa grande proposta de modificar a nossa vida íntima, de transformar aquilo que está dentro de nós. Nós sabemos que estamos no mundo de provas, de expiações, de dores, de aflições, de sofrimentos, isso nós já sabemos. Mas não podemos esquecer que a reencarnação nos propõe corrigir, consertar, reformar erros que cometemos em existências anteriores, erros que cometemos na existência presente, frutos de nossas escolhas equivocadas, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de viver de uma forma mais harmonizada com as leis divinas. Quem já leu Memórias de um Suicida sabe que ali é um trabalho coordenado, supervisionado por Maria, Mãe de Jesus, em que há uma equipe enorme de espíritos que adentram as trevas, que adentram os vales para recolher os suicidas. Quando eles estão prontos, quando eles repararam parte do engano que cometeram, então são levados a tratamentos até estarem em condição de equilíbrio para programar a encarnação necessária. Mas, quando eles não estão prontos, eles sequer sentem a presença dos mensageiros de luz que estão ali apostos para os ajudar, para os conduzir a hospitais, a colônias, a trabalhos mediúnicos. E há uma citação no livro Memórias de um Suicida em que um é levado para o trabalho mediúnico e cerca de 60 são beneficiados ouvindo a doutrinação que aquele um recebeu e que era suicida. Diariamente, infelizmente, tem se aumentado o número de suicidas, de suicídios. Tem aumentado o número de pessoas com depressões. E é por isso que eu gostaria aqui de lembrar, aproveitando a oportunidade, do número do CVV,
Centro de Valorização da Vida, 188, onde a pessoa pode ligar, inclusive de um celular sem crédito. O atendimento é 24 horas, de domingo a domingo. A conversa é totalmente sigilosa. E por que eu estou lembrando esse número tão importante do CVV? Porque quem está passando pelo momento de depressão, quem está ali sofrendo, não tem coragem de desabafar com ninguém, não tem coragem de falar sobre as suas dores, sobre aquilo que está doendo no íntimo, sobre as suas angústias, sobre os seus medos. Mas o CVV, com a equipe de trabalho, acolhe, ajuda, escuta. E é por isso que é tão importante, porque esse trabalho maravilhoso do CVV é um trabalho de amor, onde a vida do outro também vale muito. Mas voltando aqui ao livro Memórias de um Suicida, psicografia daquela que foi uma grande médium, grande espírita, Ivone do Amaral Pereira. Chico Xavier a chamava de a heroína silenciosa. E nos trouxe esse belíssimo trabalho junto pelo espírito de Camilo de Botelho, que inclusive é um dos personagens do livro, que também foi suicida. E é um livro que nos leva a refletir sobre as nossas ações, nos leva a refletir sobre a vida que nos convida a sermos melhores, sobre a vida que nos convida a ver tudo que nos cerca com um novo olhar, sobre a vida que nos convida a conquistar a nossa felicidade, porque a felicidade que a gente almeja tanto não está nas pessoas, nas coisas, não está fora de nós. A felicidade é uma conquista do espírito. Então, deixo aqui a dica, esse livro, Memórias de um Suicida. Em um Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, Allan Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Mas reencarnação não é ressurreição. Ressurreição nós vamos encontrar, por exemplo, na situação de Lázaro, quando ali as irmãs estão chorando, Jesus é chamado, ele vem e elas dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus diz: mas ele não morreu, ele está dormindo. Só que elas estavam ali tão envolvidas no sofrimento, no choro, que nem perceberam o que Jesus tinha dito. E quando Jesus manda que tirem a pedra, elas dizem: Senhor, já se passaram 4 dias, ele estaria cheirando mal. Mas a pedra é retirada e Lázaro sai de lá de dentro. Ele tinha mesmo morrido? Não, não tinha. Porque se assim estivesse, não seria possível. Já tinha passado 4 dias, o seu corpo estaria em estado de decomposição. E aí, nem Jesus faria esse milagre contra a natureza. Se houvesse rompido os laços que unem o perispírito ao corpo físico, não tinha mais como fazer a religação daquele corpo. Ele estava num estado de letargia. E o que é letargia?
é o estado de morte aparente. Allan Kardec, na questão 424, em nota, ele vai dizer o seguinte: na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Outra situação também foi a da própria médium Ivone. Daqui a pouco falamos dela. Ela, aos 29 dias de nascido, foi dada como morta. E a sua mãe ali chorando, preparando, vestindo ela, rogou em prece. E ela voltou. Também a mesma situação se deu com o filho da viúva de Naim. Jesus vai chegando na cidade chamada Naim, vê aquele cortejo, aquela multidão, vê aquela viúva chorando pelo seu único filho. Ele se compadece, se aproxima dela e diz: não chores. Ele sabia que o filho dela não tinha morrido. Então Jesus, com a sua autoridade moral, com a sua vontade, com o seu fluido magnético, restitui, devolve o filho àquela mãe, dizendo: jovem, eu te mando, levanta-te. A mesma situação também se deu com a filha de Jairo. Jesus chega à casa do chefe, vê aquele alvoroço todo e diz: retirai-vos. Ela não está morta, a menina está dormindo. Jesus sabia que seu amigo Lázaro não tinha morrido. Tanto é que quando ele fica sabendo, ele vai lá, 2 dias depois, ele continua trabalhando. E ao chegar lá na casa, ele fica sabendo que ele tinha sido sepultado. Só que naquela época, não se enterrava o corpo. Colocava numa gruta, tampava com a pedra. Então Jesus manda que tirem a pedra. Da ordem firme, magnética. Exige que seu perispírito reacople ao corpo. E Lázaro sai andando de lá de dentro para a admiração de todos. Então não é possível ressuscitar um corpo que não está morto. E a reencarnação é retornar à vida física em um novo corpo. Mas na época de Jesus, muitos confundiam reencarnação com ressurreição. Os judeus. E, no momento atual, aqueles que também não estudam o espiritismo também pode ter essa ideia confusa. Emmanuel, no capítulo 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, a respeito de Lázaro, explica dizendo o seguinte: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Meus irmãos, diariamente, quando acordamos, somos convidados a reiniciar,
a reprogramar a nossa mente através dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos leva a novos valores, que nos leva a nutrir o nosso coração, a nossa mente, com sentimentos de esperança, de fé, de coragem, que nos leva a ter um novo ponto de vista sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, que nos leva a ter um olhar espiritual que não julga, que não condena. Aprendemos que o Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo tem princípios. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Não foi Allan Kardec quem inventou, quem criou. Até porque os antigos, os gregos, os egípcios acreditavam que a alma voltava muitas vezes ao corpo para pagar os seus débitos e construir o futuro. Mas eles acreditavam também que se na existência atual você fosse uma pessoa muito ruim, iria voltar não no corpo de um homem, e sim no corpo de um animal. Olha a confusão nos dias de hoje, não dá nem para imaginar. Mas Allan Kardec, com orientação dos amigos benfeitores, corrigiu tudo isso, nos lembrando que a centelha que um dia vibrou no vegetal, no mineral, no animal, hoje habita o corpo humano. A reencarnação explica a razão de estarmos na vida. A reencarnação explica as diferenças, porque uns nascem tão ricos e outros nascem tão pobres, na miséria, porque uns nascem em lares onde são amados, onde ali só há união, e outros nascem em lares onde só há desunião, onde são tratados como se fossem desconhecidos, e muitas vezes como se fossem inimigos. A reencarnação explica essas e outras diferenças. Certa vez, um empresário baiano muito rico procurou Divaldo. Sua filha de 15 anos estava passando por um processo de depressão grave. Já tinha passado por muitos hospitais psiquiátricos sem nenhum resultado. Então, em horário marcado, ele leva a sua filha em camisa de força, com 5 enfermeiros que mal conseguiam segurá-la. Chegando em frente a Divaldo, Divaldo diz: podem tirar a camisa de força dela. Os enfermeiros olham para Divaldo surpreso e dizem: de jeito nenhum. Se a gente tirar a camisa de força dela, ela vai bater em nós tudinho e ainda vai matar o senhor. Divaldo, com aquela calma, com aquela serenidade de sempre, disse: podem tirar a camisa de força dela. Eles tiram a camisa de força e, claro, saem correndo, ficando a menina, o pai dela e Divaldo. Foi aí que Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo, aparece e diz a ele: pergunte ao pai dela se ele se lembra que há 12 anos atrás morreu em uma de suas fábricas
um operário antigo. E antes dele desencarnar, ele disse: Senhor, eu vou deixar minha mulher viúva e 5 filhos. Por favor, apoie a minha família. E o empresário ali, ajoelhado, naquele momento comovente, disse: não se preocupe. Eu prometo que vou ajudar a sua família, a sua mulher, os seus filhos. Não se preocupe. Morre então o operário. E no dia seguinte, o empresário não lembrava mais de nada do que havia prometido. Passam-se os anos, cresce sua filha, e aos 15 anos de idade, o espírito daquele operário, vendo que seu antigo chefe não tinha cumprido com a promessa, então ele vê ali, naquela menina de 15 anos, uma oportunidade e domina o seu psiquismo, levando ela à loucura, à agressividade, levando ela a internações sem nenhum resultado. Foi nesse momento que Divaldo disse: você precisa encontrar aquela mulher com os filhos e precisa pagar o que prometeu. Porque só assim o operário aceita se afastar dela. E o empresário não perde tempo e vai atrás. Encontra aquela família em estado de miséria há mais de 10 anos. E dá a ela tudo o que tinha prometido. Depois de um tempo, ele volta lá em Divaldo para agradecer. Divaldo, eu vim te agradecer. A minha filha está ótima. Ela está muito bem. Finalmente eu cumpri com a promessa que tinha feito. Mas agora, Divaldo, eu tenho certeza que aquele operário nunca mais vai voltar para perto de mim. Neste momento, Divaldo olha para Joana. Ela faz um gesto enigmático, misterioso. Passam-se os anos, sua filha casa, nasce o primeiro neto. E ele, todo contente, leva lá o neto para Divaldo conhecer. Divaldo, eu vim lhe apresentar meu neto. Ele é um espírito iluminado, Divaldo. Ele é a razão da minha vida. Divaldo, eu nem preciso dizer que ele é filho da minha filha única. Eu já decidi. Eu passei todos os meus bens para o nome dele. Todas as minhas fábricas. Fui até no cartório. Tudo está no nome dele. Porque, Divaldo, quando vou eu desencarnar, aprendi com você, eu estarei mais tranquilo. Ah, Divaldo, quando ele olha para mim, eu sei que ele é um espírito de luz. E ele pega o filho, o neto, leva até Divaldo. Joana diz a ele: olhe bem nos olhos dele. Olhe bem para essa criança. Você vai se lembrar. Quando ele olha para esse avô, ele está dizendo: eu estou de volta. Eu estou aqui. Bastaria que há anos atrás ele tivesse ajudado aquela mulher com os filhos, e aquele operário não estaria hoje reencarnado como o seu único neto, a razão da sua vida. Mas como ele demorou muito, então a espiritualidade achou por bem que o operário de ontem fosse hoje o seu neto, e amanhã herdeiro de tudo.
Meus irmãos, quantas vezes adiamos um pedido de desculpas por uma ofensa cometida? Quantas vezes adiamos uma aproximação com alguém, simplesmente pelo fato de dizermos, eu não simpatizo com fulano. Quantas vezes nós adiamos um trabalho de caridade, de assistência social, seja na casa espírita ou fora dela? Quantas vezes, inclusive, adiamos fazer até o evangelho no lar, porque dizemos que não temos tempo. Agora não dá. Quando eu terminar a faculdade, quando os filhos crescerem, quando o neto crescer, quando eu me aposentar. Não, quando eu me aposentar não, porque eu me aposentei e aí tenho mais trabalho. E vai protelando. E aí desencarna, né? Então, esse empurrar com a barriga, como se diz no popular, né? A pessoa vai esquecendo que o amanhã pode não chegar, pode não dar mais tempo, por termos que voltar antes ao mundo espiritual. E não adianta chegar lá e dizer, olha, será que não dá para eu voltar um pouquinho? Porque eu tinha umas coisas lá para fazer, mas como eu não tinha muito tempo, eu fui deixando para o dia seguinte. Não adianta. A proposta é para agora. É para o hoje. No livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Hilário Silva, os benfeitores amigos não sabiam mais o que fazer para afastar um obsessor de uma jovem senhora. Por mais que ele tentassem afastar, induzindo ela a esquecê-lo, era inútil. Porque se ela levasse uma topada na rua, ela dizia, foi o obsessor. Sem dúvida, porque eu estava atenta. Só pode ter sido ele. Se ela alfineta o dedo no trabalho, só pode ter sido ele. Meu Deus, ele não me deixa em paz. Se o marido chegou em casa irritado, coitado, ele também está sendo vítima pelo obsessor. Se uma xícara se espatifa no chão de casa, se uma dor de cabeça, tudo é o obsessor. Então os benfeitores, vendo que ela não ajudava em nada para que o obsessor se afastasse, resolveram fazer melhor. Resolveram unir os dois em laços fluídicos mais profundos. E ele reencarna como filho dela. Filho por necessidade de compaixão. Mas aí tudo certo, tudo resolvido, porque todo mundo descansou, inclusive o pobre marido, coitado. Transformar obsessores em filhos, com a bênção divina, muitas vezes é a única solução. Não nos enganemos. O que pensamos atraímos. E é por isso que é tão importante estarmos vigilantes com os nossos pensamentos, com aquilo que estamos atraindo pela nossa sintonia vibratória, passando a cultivar bons pensamentos, colocando a prece no nosso dia a dia, essa ligação tão importante com Deus, cultivar o evangelho no lar, a leitura edificante, o trabalho no bem. Tudo isso vai ajudar também a evitar companhias espirituais indesejáveis. Não nos enganemos. Na existência da qual nós nos encontramos, nos reunimos com pessoas que prejudicamos muito e que fomos prejudicados no passado e que hoje podem estar na figura de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, daquele parente difícil, daquele irmão da casa espírita,
daquele bebê lindo que sorri para você e diz: eu estou de volta. Não temos só almas queridas, temos almas que traímos e que fomos traídos, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de ajudar, nos ajudando. E Allan Kardec faz uma pergunta muito importante, que é a pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida? E o Espírito de Santo Agostinho vai nos lembrar, dizendo: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E é interessante porque na questão seguinte, ele nos orienta, como ele mesmo fazia. Então ele vai nos dizer: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reformar. Então a gente vê que é um mergulho dentro de nós, de reconhecer com humildade que precisamos reformar o que está dentro de nós, aqueles sentimentos negativos, doentios, que a gente ainda insiste em carregar. A proposta é ser benevolente para com todos, é ser indulgente para com as imperfeições alheias, é perdoar as ofensas. Esse era o sentido da caridade, da palavra caridade, como entendia Jesus. Nos lembra, aliás, afirmam os Espíritos na questão 886. Então, à medida que vamos sendo benevolente, fazer o bem, desejar o bem, orar pelo outro, ser indulgente, não apontar o erro do outro, não compartilhar o erro do outro, aceitar as pessoas como elas são. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E as pessoas, Chico, como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E você, Chico, como você se vê? Eu continuo o mesmo. Ele continuava o mesmo, o amor, porque ele tinha entendido a importância dessa caridade ampla. Ele entendia o que era amar o próximo e fazia. E a proposta de Jesus é para todos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nos ama. Está lá. O apóstolo Pedro, primeira epístola: acima de tudo, cultivai com mútuo amor. O mútuo amor. Porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Então não adianta dizer que quando vê fulana na esquina, numa calçada, vai mudar para outra calçada. Porque para evoluirmos, para crescermos nessa escada proposta pela reencarnação, vamos ter que aprender a nos reaproximar, vamos ter que aprender a amar, vamos ter que aprender a perdoar, para poder passar de ano. Nós não estamos numa grande escola? No livro Nosso Lar, há um capítulo que narra quando a mãe de André Luiz fala para ele que vai reencarnar
para ajudar aquele que tinha sido seu esposo na última encarnação, Laerte, o pai de André. Inclusive, para ajudar ele, ela vai casar novamente com ele e vai receber como filhas do coração aquelas que foram amantes dele. Ah, mas era a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz era evoluída. Sim, ela era, mas porque houve todo um trabalho de abnegação. Ninguém evolui sem se esforçar. Então os espíritos nos trazem esse grande exemplo, que eles não se limitam a estender os braços de longe para ajudar. André Luiz via em sua mãe uma mensageira do amparo, porque ela sabia converter os inimigos do passado em filhos do coração, para que eles retomassem o caminho de filhos de Deus. As obras da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual. Há vários casos, situações sobre reencarnação. Inclusive, o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que dá ali passo a passo da reencarnação do Segismundo, um personagem. Então, a proposta dos livros de André Luiz, que são obras subsidiárias porque vieram depois da codificação, é a gente extrair das histórias lições que irá nos ajudar a desvendar os mistérios que carregamos dentro de nós e fazer com que nós nos sintamos fortalecidos para arregaçar as mangas e a luta e a modificar aquilo que está dentro de nós, para nos melhorarmos. A reencarnação é trazer para o hoje todo o nosso ontem, nos permitindo a evolução necessária. A reencarnação é a chave de muitos mistérios. A reencarnação é a solução de muitos problemas que sempre afligiram a humanidade. A reencarnação é a resposta de muitos porquês da existência, nos apresentando Deus como um Pai infinitamente misericordioso, infinitamente bom, infinitamente justo, que nos permite, nos oferece a reencarnação para que possamos corrigir nossos erros, nos reconciliarmos com inimigos do passado no presente, para que possamos progredir, para que possamos ser felizes na existência da qual nós nos encontramos. Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, afirma que é pelo progresso que os bons ficarão melhores, que os maus se tornarão bons, dependendo dessa aquisição do trabalho que cada um desenvolva em benefício próprio, nos mostrando a importância de cada um fazer a sua parte. Meus irmãos, que Deus, o nosso Pai, abençoe a cada um aqui presente. Abençoe também a todos aqueles que nos acompanharam pela internet. Abençoe a nossa família. Abençoe o ano de 2022 que está aí batendo a porta. Que possamos nos envolver de fortalecimento, de esperança, de fé, de confiança, de coragem, na certeza de que não cai
uma folha de uma árvore sem a permissão de nosso Pai. Muito obrigada a todos. Que Jesus os abençoe.